Tem uma notícia aqui, Ítalo, diz o seguinte, ó, Bolsonaro quer reparação do Jornal Nacional. Além de citar a pancadaria que sofria por causa de conversas com jornalistas no cercadinho do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou do trabalho de parte da imprensa em outro momento da live realizada na noite de ontem. Nesse sentido, ele aproveitou para criticar diretamente o Jornal Nacional, noticiário exibido pela Globo. Dessa vez, os comentários de Bolsonaro foram específicos à edição do telejornal, que foi ao ar no último sábado, dia 8, em que o Brasil superou as barreiras das 100 mil mortes em decorrência da Covid-19. Mesmo sem citar o nome do programa e da emissora, o presidente da República foi direto. De acordo com ele, o canal tentou culpá-lo por todos os óbitos relacionados à pandemia no país. A emissora me acusou há poucos dias de ser o responsável por 100 mil mortes. Tem um órgão de imprensa grande que, de forma clara, não foi escondido, me acusou há poucos dias de ser o responsável por 100 mil mortes no Brasil, disse Bolsonaro ontem na live. Isso aí não tem cabimento, prosseguiu, antes de ir além de tecer críticas em relação à postura editorial do Jornal Nacional. Vamos tentar a responsabilização e o esclarecimento da verdade. Por fim, em relação a essa questão, Bolsonaro afirmou que não pode ficar quieto diante da acusação de ser genocida. E não pode mesmo. Não pode mesmo. Uma coisa que ele não pode é ficar quieto nessa história toda, né? Não, tá de parabéns, Jair Bolsonaro, né? Antes tarde do que nunca, inclusive, né? Já tinha motivos para processar órgãos de imprensa lá atrás. E não adianta falar assim, mas eu preciso disso porque eu preciso não processar, porque senão eles vão me chamar de ditador, etc. Já estão chamando, meu filho. Vai mudar o quê? Vai mudar o quê? Você vai responsabilizar. Você não pode praticar um crime comigo, meu filho. Isso é crime, né? Não tem como não ser, né? Você pegar um sujeito, né? Que tá trabalhando para acabar com uma pandemia e chamar de genocida politicamente. Então, tá de parabéns aí, Jair Bolsonaro, pela atitude, né? Espero que isso sirva de exemplo, né? Isso sirva de exemplo para quem está nos ouvindo, né? Porque de fato é preciso judicializar quando possível, né? Judicializa. Volto a repetir, eu falei isso ontem aqui, eu vou repetir isso com toda a calma do mundo para vocês ouvirem, quem estiver nos ouvindo, né? Nós temos uma crítica muito contundente em relação à estrutura do poder judiciário, né? A estrutura do poder judiciário no Brasil e no mundo ocidental como um todo, né, a tripartição de poderes, né, ela tem certas falhas que estão aparecendo de uns anos para cá, né, de umas décadas para cá. Alguns indivíduos se aproveitam dessas falhas, mas alguns só, a maioria não. Alguns indivíduos, como o próprio STF, né, com alguns membros mais destacados, né, se aproveita dessas falhas para ir concentrando cada vez mais poder em si. Mas a maioria dos juízes não é. Os juízes não fazem isso, né, a maioria deles, né? Então vale a pena tentar, vale a pena entrar com o processo, tá? Não fique achando que as nossas críticas ao judiciário, ao aparelhamento do judiciário, isso elimina os juízes bons que existem e que vão buscar justiça, e que vão analisar uma coisa dessa e falar assim, olha, isso aqui não é razoável. Não é razoável que um órgão de imprensa da envergadura de um jornal nacional que ainda tem, né, uma envergadura, né, possa chamar um presidente de genocida assim, na cara dura. Não é razoável isso. Não é razoável. Se fosse uma opinião emitida, ó, na minha opinião, por causa disso, né? Mas não, existe falsificação na notícia mesmo. Estão apresentando a opinião como notícia. Mas no momento que você apresenta a opinião como notícia, aí estamos vivendo outra coisa.